Momentos de reflexão. Então vamos lá, o tema que me deram para ministrar nessa oportunidade é o tema sobre família e as redes sociais. Nós vamos falar um pouco sobre este assunto e sobre outras questões relacionadas à família, relacionados ao convívio familiar e tudo aquilo que envolve a família, que atrapalha ou beneficia a família. Então, como estamos hoje em um culto da família e logo no próximo domingo já inicia o mês da família, então uma boa introdução hoje sobre família vai ser muito importante para que o mês de maio seja um mês abençoado para você e para a sua família, em nome de Jesus. Quantos podem levantar a mão e glorificar a Deus pela sua família? Louvado seja Deus. Agora abra comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. Vamos ler o texto bíblico da palavra do Senhor. Vamos para o texto. 1 Samuel capítulo 30, o verso 1 diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que ela estava queimada ao fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o seu povo se achavam com grande choro e choraram até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Jezealita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, por causa da alma de todos que estavam em grande amargura, e cada um chorava por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Diga: Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém. Temos lido aí alguns destes versículos da palavra do Senhor para tratarmos sobre a nossa luta, a nossa caminhada pró-família. Queridos irmãos, olhem para cá por alguns instantes. Todos nós já sabemos que estamos em uma luta diária, uma luta em prol da nossa casa, da nossa família. Vivemos uma guerra constante. E isso me faz lembrar que em 7 de dezembro de 41, houve um ataque, assim como essa cena que acabamos de ler, uma cena de guerra no sul de Ziclag, assim também nos Estados Unidos, mais precisamente o porto de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, que era um dos portos mais seguros, um porto bélico, fora atacado de surpresa pelas tropas japonesas. Aquele foi um dia de terror para os Estados Unidos, pois quando eles menos esperavam, as tropas vindo pelo Pacífico do Japão invadiram o território de Ziclag, de Pearl Harbor, e destruíram completamente a Pearl Harbor. Destruíram completamente aquele porto, quando pelo menos 2.400 pessoas morreram. 1.200 pessoas ficaram
completamente feridas. Mais de 21 navios de guerra foram destruídos, sobrando apenas alguns porta-aviões que ficaram no Pacífico. Foi um dia de terror, em que desencadeou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor nunca mais foi o mesmo a partir de então. O presidente dos Estados Unidos, naquele dia, declarou que aquele seria conhecido como o dia mais infame para os Estados Unidos. O dia em que foram atacados de surpresa. Assim como Pearl Harbor, e eu estou trazendo esta cena histórica para dizer a você que assim como Pearl Harbor e Ziklag, que foram atacados também, nossa família diariamente está sendo atacada. Diariamente nós estamos sendo bombardeados. Nós estamos vivendo um tempo em que não é mais tão somente ataque de surpresa, como aconteceu em Ziklag, na história bíblica, em que os homens, Davi e seus homens, estavam ausentes, e quando chegaram, tiveram a surpresa de que as suas famílias tinham sido levadas, sequestradas. Aliás, nós estamos vivendo um tempo onde nossos filhos estão sequestrados, mesmo estando dentro de casa. Nós estamos vivendo um tempo onde as mulheres estão sequestradas de seus maridos, mesmo estando dentro de casa. Um tempo onde os maridos estão sendo sequestrados do convívio com as suas esposas, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto. Nós vivemos uma luta, nós vivemos uma guerra, mas precisamos entender que não são as armas que foram usadas em Ziklag e nem as armas que foram usadas em Pearl Harbor que estão sendo usadas contra nós. As armas são espirituais, as que nós iremos lutar em prol da nossa família, e também nós estamos lutando contra o mundanismo. Nós estamos numa luta travada contra as dívidas financeiras que afetam as nossas famílias. Nós estamos numa luta travada contra a violência familiar, contra as drogas e a pornografia, contra o aborto e o abuso sexual, contra o homossexualismo, o preconceito e tantas outras coisas que atingem diretamente a nossa casa e a nossa família. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo um tempo onde a sociedade que era para ser uma aliada da família já não é mais. Aliás, nós saímos, olhem para cá, nós saímos de uma sociedade que era puramente pró-família. Uma sociedade que há algum tempo atrás defendia a família. Uma sociedade que não se poderia tocar na família. Nós saímos de uma sociedade que era puramente pró-família para uma sociedade que é contra a família, que vive todo o tempo querendo desconstruir, querendo destruir a família. E para isso nós entendemos que há por detrás de tudo isso, a ação do inimigo da família. O inimigo de Deus e o inimigo da família, Satanás, a antiga serpente, ele luta de dia e de noite para destruir a família. E ele usa, entre muitas coisas, a cultura. Em nome da cultura e da arte, se destrói a família. Quem não lembra que alguns anos atrás, mais precisamente em 2016 e 2015, nós tivemos alguns casos que foram repetidos, inclusive na passarela do samba, a respeito de tentar denegrir a imagem de Cristo e também da família. Quem não lembra que em nome da arte se colocou no palco um homem nu para as crianças apalpar? O inimigo, em nome da arte, da cultura, destrói as famílias. Usa as leis, usa os governos, usa as empresas. Há muitas empresas que estão imbuídas, que estão orquestradas
que estão organizadas para investir caro na destruição da mente das nossas crianças. Basta pensar que muitas delas investem pesado na ideologia de gênero. Nós encontramos isso. Sistemas educacionais são outros que estão sendo levantados, e a escola, que deveria ser uma aliada, algumas vezes não é. Quantos sistemas educacionais vêm no bojo do ensino já desconstrução familiar? Empresas, a mídia nem se fala. A mídia é uma das piores possível. É usado a rádio, é usado a televisão, é usado os meios de comunicação para destruir e para desconstruir a família. É claro que nós precisamos entender que as tecnologias são muito importantes. Se não fosse o computador nos ajuda. As tecnologias são importantes. Como viver sem os e-mails? Como viver sem o celular, por exemplo, onde resolvemos tudo com muita rapidez? As redes sociais vieram para ficar e são uma aliada para resolvermos também situações. As tecnologias são importantíssimas e elas são usadas na medicina, elas são usadas na engenharia, elas são usadas em todas as áreas para o bem. Como que seria de nós se não fosse o GPS, os computadores, os celulares? Mas nós precisamos compreender alguma coisa diante de tudo isso. Assim como em Ziklag, que os filhos, as mulheres foram levadas cativas, foram levadas sequestradas fisicamente. Nós estamos vivendo um tempo como esse, onde os nossos estão sendo sequestrados de dentro dos nossos lares, mesmo sem sair de dentro deles, através das tecnologias, através das redes sociais. Elas são boas, elas trazem entretenimento, mas nós temos que fazermos uma pergunta: o que é que está controlando a sua vida? O que é que está prendendo você? Por quem você está sendo sequestrado da convivência para com seus pais? Quem está sequestrando você de ter momentos melhores com o esposo, com a mulher, dentro do próprio lar? Há um perigo muito grande. E esse perigo pode estar vindo através dos meios de comunicação. A televisão, que já foi a grande videte, hoje já não é mais tanto, mas ainda tem os seus tentáculos através das novelas, através dos telejornais. E a televisão, quando foi criada, ela foi criada para trazer informação, para divertir as pessoas, para transmitir cultura, mas não é mais isso que nós vemos através dela. Nós vemos pelo menos as intenções puramente comerciais, nós vemos a malignidade do coração humano sendo colocado em práticas através das novelas, através dos programas e assim por diante. A ação de Satanás, que nós já sabemos, e a Bíblia diz que ele veio com um único objetivo: matar, roubar e destruir. E é através destes meios que o inimigo estabelece o seu reino. Mas a palavra de Deus, em Provérbios capítulo de número 21 e o verso 2, diz que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor conhece os corações. Louvado seja o nome do Senhor. Estar exposto à televisão afeta o cognitivo das nossas crianças, causa depressão, causa isolamento, danifica as funções dos cérebros das nossas crianças, e como se fosse só crianças, das mulheres,
dos homens, dos adultos, dos jovens. E imagine estar exposto às redes sociais, que é muito mais perigoso ainda. Há pelo menos algumas coisas que a gente precisa ter cuidado. As redes sociais, elas nos prendem por alguns motivos. Primeiro, porque é através dela e ela nos chama muita atenção por causa do anonimato. O anonimato. Cada um pode ter um perfil em uma rede social e você pode mentir nesse perfil na rede social, colocar uma foto que não é você, colocar um nome que não é você. Embora, né, muitos colocam sempre uma foto mais bonita, né? Mais bonita na rede social. Então o anonimato é uma das coisas que prende. A privacidade é outra, porque a rede social, né, ela pode ser privada. Hoje o WhatsApp, você pode estar aqui na igreja, olhando para o pregador, falando aqui, ouvindo o pregador e falando com a pessoa que não está aqui e está falando mal do pregador. É ou não é? Tu está onde? Eu estou aqui na igreja ouvindo o pregador chato aqui. Privacidade. Privacidade. Anonimato, privacidade, convivência. Você pode se aproximar de alguém que está longe, que está distante, conversar com essa pessoa que está distante. Então essas três coisas atraem, prendem as pessoas. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. As redes sociais atraem por conta dessas situações. E quantas pessoas foram expostas. E quando a gente fala de exposição na rede social, parece ser até antagônico isso, porque a rede social é exatamente para isso. É para expor, né, fotos, pensamentos. E é bem aí que mora o perigo. Quando as pessoas se expõem excessivamente nas redes sociais. E elas podem, através dos algoritmos que tem, elas saberem tudo sobre você. Saberem até do que você mais gosta, porque é colocado lá, e te direcionar para as vendas, para você comprar. E tudo tem aí a sua intenção nas redes sociais. E este é um problema muito sério. A exposição, a intenção comercial que há por detrás de tudo isso, de canalizar seguidores para aquele tipo de nicho que as pessoas têm e assim por diante, que até certo ponto tem a sua validade, mas é muito perigoso. Nós estamos vivendo um tempo de perigos total, e isso rodeia a nossa casa, isso rodeia a nossa família e nos leva a estarmos expostos diante de tudo isso. Queridos irmãos, quais são as armas que nós precisamos utilizar para lutarmos em favor da nossa família? Quais são as armas que nós precisamos levantar diariamente para combater essa ação de Satanás, que a todo dia, a todo momento, a todas as horas, bate na nossa porta, com as ideologias e tudo mais? É preciso a gente dizer algumas coisas importantes. A primeira arma que todo crente, que toda igreja deve utilizar para combater a ação de Satanás, sem dúvida, é incluir Deus em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. É incluir Deus em tudo. O texto que nós lemos diz que Davi, diante daquela situação que ele se encontrava, daquele clima de guerra, daquela depressão que ele estava por causa das mulheres, por causa dos filhos e das filhas, ele, diz o texto, que ele se reanimou no Senhor seu Deus.
diante de toda a situação que estamos vivendo, nós precisamos nos reanimar no Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga: te reanima no Senhor. Te reanima, busque forças no Senhor, porque a vitória da família de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Inclua Deus em tudo. Tudo que você for fazer que envolve a sua família, inclua Deus em primeiro lugar. Deus precisa estar acima de tudo, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família, em tudo aquilo que formos fazer. Deus precisa ser consultado, Deus precisa ser buscado para o bem da nossa família, louvado seja o nome do Senhor. E para que organizar a nossa casa, a nossa família, nós temos que colocar algumas coisas no lugar, principalmente quando envolve relacionamentos. Primeiro, Deus acima de tudo. Segundo, o cônjuge acima dos filhos. Sim, os filhos que olhem para mim, mas não fique zangado. Mas o cônjuge deve estar acima dos filhos. Até porque, querido irmão e querida irmã, os filhos são hóspedes na nossa casa. E são os hóspedes mais chatos que tem. Diga-se de passagem. Comem, reclamam, só querem comer o que não tem. É assim ou não é? No dia que tem carne, eles querem frango. No dia que é peixe, eles querem carne. E assim por diante. Os filhos são hóspedes da nossa casa. Passam uma vida inteira. E depois, quando vão embora, nem passam lá na recepção para pagar o valor que eles deixaram de dívida em casa. Não é ou não é? E tem casais que brigam por causa dos filhos e discutem. A sina da casa é de Isaac e Rebeca. E um puxa para um filho, o outro puxa para o outro, e um ama mais outro. Daqui a pouco o problema está instalado no relacionamento conjugal. Deus acima de tudo. O cônjuge acima dos filhos. E os filhos acima dos amigos. Tem gente que dá mais valor ao amigo do que aos filhos. Os filhos estão acima dos amigos. Entre eu ir ao jogo de futebol, que eu não gosto de futebol, e ir à escola do filho, participar de um programa na escola do filho, primeiro o filho, entre a preferência na televisão, pelo jornal nacional, esse mesmo que não é para assistir, viu, irmão? E está brincando com o filho, desliga a TV e vai brincar com seu filho. É ou não é? Os filhos acima dos amigos. E os amigos acima das coisas. Você quer melhorar o relacionamento dentro de casa, dentro do lar, junto à família? Então começa a colocar as coisas no lugar. Deus acima de tudo. O cônjuge acima dos filhos. Os filhos acima de quem? Dos amigos. E os amigos acima das coisas. A minha amizade com o meu amigo vale mais do que as coisas. A minha amizade com Nina vale mais do que o nosso carro, né? O dele é mais caro que o meu. Vale mais. A amizade vale mais do que as coisas. Nós precisamos aprender a estabelecer na nossa vida esses valores. Há pessoas que dão mais valor ao celular do que ao relacionamento conjugal. Dão mais valor ao celular e às redes sociais do que estar na mesa almoçando com os filhos ou dialogando.
Há filhos que passam o tempo todo nas redes sociais sem nem ao menos dar bom dia, boa tarde ou boa noite para os membros da sua casa. É um verdadeiro sequestro. Se você quer organizar o teu lar, se você quer organizar a sua família, comece a colocar as coisas no devido lugar. Deus acima de tudo, o cônjuge acima dos filhos, os filhos acima dos amigos e os amigos acima das coisas. E para concluir, nós precisamos aprender a estar buscando mais as coisas importantes do que as coisas urgentes. Sabe por que muitas famílias estão desconstruídas? Porque muitas delas estão mais buscando as coisas urgentes, em detrimento às coisas que são importantes. Está todo mundo correndo atrás de coisa urgente. Eu não vou à escola do menino porque eu tenho uma coisa urgente para fazer. Eu não vou ao culto da família porque eu tenho algo urgente para fazer. Eu não vou participar do encontro de casais porque eu tenho algo urgente para fazer. Eu não vou para ali e a gente vai deixando as coisas importantes. Eu não vou sair com a esposa hoje porque eu tenho algo importante para resolver. Eu não vou sair com os filhos porque eu tenho algo urgente para fazer. E o mais importante vai ficando de lado. Nós estamos correndo. Há pelo menos duas palavras que são muito patentes no dia a dia dos relacionamentos dentro do lar. A primeira delas é que todo mundo está cansado. É ou não é, gente? Todo mundo está cansado. O pai chega em casa e diz: eu estou cansado. A mãe não fica por baixo e olha para o marido e diz: eu também estou cansada. E às vezes até o meninozinho que não faz nada chega e diz: eu também estou cansado. Lá em casa o Cláudio II diz: papai, eu também estou cansado. Com 9 anos, eu digo: cansado de quê? Ele disse: está pensando que estudar não cansa? Está todo mundo cansado. Todo mundo cansado. E aí vem o estresse. E para completar, a rede social rouba também uma parte disso, do relacionamento. E aí todo mundo cansado, ninguém tem tempo. E aí essa é a outra palavra mais patente dentro de casa: eu não tenho tempo. O marido chega: olha, o menino está assim, eu não tenho tempo. Quem tem tempo é tu. Aí a mulher: eu também não tenho tempo, porque tem que fazer as coisas em casa. Ninguém tem tempo. O pastor procura alguém na igreja para trabalhar, não tem tempo, pastor. Nós estamos vivendo a crise do tempo. Estamos vivendo a crise do cansaço. Mas quando nós observamos a palavra do Senhor e o Salmo de número 128, que é o Salmo da família abençoada, lá nós encontramos que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele tem uma família abençoada. Mas antes de ter uma família abençoada, ele tem um trabalho que dignifica a sua casa, que dignifica a sua família, pois ele come do trabalho de suas mãos. E ele é feliz e tudo vai bem. O trabalho não é uma fonte de maldição, é uma fonte de bênção para a família. Temos que entender isso. Acontece que nos dias atuais as pessoas estão trabalhando e jornadas de trabalho excessivo, e isso tem trago problemas para dentro do lar, problemas para a casa. E ao invés de o trabalho ser uma fonte de bênção, tem sido uma fonte de maldição. E o versículo então teria que ser trocado: do trabalho de suas mãos comerás, infeliz será e tudo lhe irá mal. Porque há muitas pessoas que estão tendo até bens de consumo, estão trazendo para dentro de casa, estão vivendo até melhor no que diz a questão financeira, mas nós entendemos que os relacionamentos não estão bem. Jornadas excessivas de trabalho. Como fazer? Quais as armas que nós devemos lutar para vencer pró-família,
para vencer a nossa caminhada e a família sair vencedora? Primeiro, incluir Deus em tudo. Segundo, coloque o seu coração na sua família. Ei, irmão, a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde você está concentrando o teu coração? Quem é o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Se você começa a concentrar o teu coração na tua família, ela será vencedora. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, terceiro, uma das armas que precisamos usar para vencer a batalha para a família é decidir não mentir e ser fiel. Não mentir e ser fiel. E diga-se de passagem, as redes sociais é um caminho para estabelecer a mentira e a infidelidade. Também há de se dizer que alguns usam a rede social para mentir. Eu só quero dar uma dica para as mulheres aqui, não é? Às vezes, bem podera, não justifica os homens mentir, né? Mas mulher, quando liga para o marido, a primeira coisa que elas perguntam, não, elas não dão bom dia, boa tarde, boa noite. Elas perguntam, tu está onde? É a primeira coisa que elas perguntam. Você quer ganhar o jogo? Você quer vencer junto com a sua família? Decida ser fiel e não mentir. Aliás, a nossa família é o nosso time de coração. E num time nós temos que usar a mesma camisa, nós temos que marcar o gol, nós temos que vencer a partida. Não podemos marcar gol contra a nossa família. Temos que vencer. Quarta arma que devemos utilizar para vencer a batalha para a família é trabalhar para manter a unidade na família. Manter a unidade no lar. Porque, aliás, tem muitas pessoas que não são agentes da unidade dentro do lar, dentro da casa. Pelo contrário, são agentes da desunião, do desagregamento dentro do lar. Pastor, mas alguém me pergunta assim, diz, pastor, mas nos lares dos crentes, nas casas dos cristãos, dos evangélicos, não tem isso. Faça assim com a mão todo mundo, por favor, levante a mão, assim, levante mais um pouquinho, isso, o solteiro levante, senão não casa, levanta. Na casa dos cristãos parece que não tem esse tipo de gente, faça assim com a mão. Tem muito. Pessoas que não são agentes da unidade. Você conhece algum membro da família que é fofoqueiro? Não precisa dizer. Precisa dizer. Fofoqueiro. Faz intriga de um irmão para outro irmão. Faz intriga do pai para a mãe. E cuidado, casais. Quando tiverem de bico, não usarem as crianças. Não usarem a meninada, porque menino não é gente. O pai tá brigado com a mãe brigado com o pai. Aí ela faz o almoço e diz, vai chamar teu pai lá, vai lá. Aí o menino vai e diz, papai, a mamãe disse que se o senhor não ir agora. Aí o homem se zanga mais ainda do que já está e diz, pois disse para ela que eu não quero esse comer que ela fez não. Aí o menino vai dar o recado. Ele diz, mamãe, o papai disse que é para só jogar na lata de lixo, que ele não come essa comida. Você tem que ser um agente para manter a unidade dentro do lar, dentro da casa. Existem pessoas que são extremamente negativas, extremamente ácidas,
que quando chegam em casa, às vezes o clima está legal, está todo mundo bem, mas quando aquele membro da família chega, tudo muda para pior. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão. Está tudo bem, mas ele chegou, tudo muda, o clima muda. Que tipo de pessoa você está sendo para a tua casa, para a tua família? Um dia eu estava na casa de um irmão, conversa vai, conversa vem, a esposa não estava em casa, de repente ele diz assim: menino, chama os meninos dele e diz: menino, vocês cuidam de ajeitar as coisas, que a jararaca está para chegar. Nessa hora eu me levantei. Eu levantei, ele disse: o que foi, pastor? Eu digo: eu vou me embora, que eu tenho medo de jararaca. Ele disse: não, pastor, eu estou brincando. Eu digo: por um acaso a jararaca que o senhor está falando é a sua mulher? Ela era conhecida pelo lado dela, eu não sei nem o que uma jararaca faz, mas eu acho que não é uma coisa boa, né? Pelo lado ruim dela. Chegava em casa, o clima mudava. Existem pessoas que são membros da família, mas são ácidas nas suas palavras, no seu modo de relacionar com o outro membro da família. Você quer vencer na luta para a família? Segure a quinta arma que você precisa utilizar. Utilize e busque desenvolver a paciência dentro do lar, dentro da casa. Pense num lugar que é bom de desenvolver a paciência. É dentro de casa, é no lar. As mulheres que o digam. É ou não é, irmãs? Haja paciência para aturar esse marido. Já tem alguém que já dizia: irmã, peça paciência, não peça força não, porque se Deus te der força, tu mata ele. Paciência. Nós estamos vivendo um tempo que ninguém mais tem paciência, né? Com os filhos, com o marido, mas também empodera. Tem marido que, eu vou dizer uma coisa, ainda mais quando está desempregado, passa o dia todinho em casa, aborrecendo a mulher, fazer uma caminhada, irmão, vai dar uma volta. Deixa a mulher respirar um pouquinho. Você, menino, desenvolva a paciência. Tem paciência. Tem pessoas que têm paciência com todo mundo. Tem pessoas que fora de casa tratam todo mundo muito bem. Vou falar. Tratam todo mundo muito bem. Fora de casa é meu amor para o cliente, para o patrão. Meu amor, tudo bem? Aceita um cafezinho, quer uma aguinha? Trata todo mundo bem fora de casa. Dentro de casa trata todo mundo muito mal. Isso é um problema. Se eu trato as pessoas lá fora bem, melhor eu tenho que tratar os da minha casa. Você tem que fazer do seu lar, da sua casa, da sua família, um lugar bom para se viver. O teu jardim. Ei, irmão, eu vim aqui para dizer uma coisa para você. A tua casa, o teu lar é o teu jardim. Aleluia. É o melhor lugar que você tem que fazer para viver. E não importa se seja um palácio, se seja uma mansão ou que seja um casebre. O importante é como você desenvolve os relacionamentos dentro da tua casa, dentro do teu lar. Senso de humor é muito importante. Ter senso de humor. Tem gente que sorri demais das coisas na internet, das piadas imorais, sorri. Na hora que o menino vai falar, fazer uma gracinha com a mamãe, a irmã passa o dia todinho na internet sorrindo das coisas. Quando o marido vai no ouvido dela falar uma gracinha, só pensa naquilo, não é naquilo, irmã. Falando uma gracinha.
Nós estamos no culto de família. No culto de família. É na família que a gente tem que lavar a roupa suja, sim ou não? Senso de humor é um grande amortecedor de choques. Faça do seu lar um lugar bom para você viver. Faça da sua casa uma festa. Louvado seja o nome do Senhor. Seja uma pessoa agradável para o marido, para os filhos. Ame a sua sogra. Pensei que o povo ia dar glória a Deus, aleluia. Os irmãos ficaram muito sérios aqui quando eu falei da sogra. Ame a sogra. Tem gente que fala de sogra. Eu não sei porque o povo fala de sogra, gente. Tem muito genro que é o capeta. Tem muita nora que não presta. O povo só fala de sogra. Irmã, você que é solteira, se o teu namorado conta piada de sogra, eu quero dizer que ele está falando da tua mãe. Casa com ele para te ver. Busque a paciência, desenvolva a paciência. Alimente dentro do seu lar, alimente o amor dentro de casa. O amor, use e abuse do perdão. O perdão e o amor devem ser o ornamento do nosso lar, da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Sétima arma que você precisa utilizar dentro do lar, dentro da casa, para vencer essa batalha pró-família. É você respeitar a individualidade um do outro. Respeitar a individualidade da tua esposa. Respeitar a individualidade do teu marido. Respeitar a individualidade dos teus filhos. Cada filho é de um jeito, irmão. Cada filho responde à intenção do pai, à intenção da mãe, de uma maneira. É ou não é? Teve gente um dia que chegou e disse: pastor, eu não sei o que aconteceu com esse menino, que eu criei ele do mesmo jeito que criei os outros. E aí o pastor disse: por isso que deu errado, que criou do mesmo jeito. Cada filho é de um jeito, irmão. Pode nascer gêmeo, é ou não é? Cada um responde à intenção do pai, da mãe, de uma maneira. É ou não é? A Bíblia Sagrada, no Salmo de número 127, diz que os filhos são herança do... E o fruto do ventre o seu, como flecha na mão do valente. Olhe para cá, paz. Nunca esteve tão atual esse versículo bíblico como nos dias de hoje. Ser pai e mãe no dia de hoje é ser valente. É ser valente. É ser guerreiro, porque hoje tem que ser guerreiro para ser pai. Você educa e a escola, que deveria ser uma aliada, está deseducando. Você constrói e a sociedade desconstrói. Você ensina valores e princípios e a mídia ensina mundanismo. Pornografia. Mais do que nunca nós precisamos ser valentes e conhecer os nossos filhos, porque cada filho é de uma maneira. Querido irmão e querida irmã, eu quero sair daqui com a sensação de que fui um canal de Deus para abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Momentos de reflexão.